Boa noite a todos nessa quinta-feira. Alegria estarmos aqui nesse nosso culto de oração, onde nós podemos louvar o Senhor juntos, orar uns pelos outros e ouvir aquilo que Deus tem preparado através do seu servo, o pastor Manuel. Salmo de número 92. É um salmo que nos convida a devolvermos ações de graças pelo amor de Deus em nossas vidas. Com certeza você tem razão de sobra para agradecer o Senhor. Acompanhe comigo essa leitura. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar teu amor pela manhã e à noite tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Senhor, tu me alegraste com teus feitos. Exultarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos teus pensamentos. Ó insensato, não compreende. O tolo não entende isto. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre. Pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão, todos os que praticam o mal serão dispersos. Tu tens aumentado meu poder, como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nos alegramos com os atos e os feitos do Senhor em nossas vidas e curvemos as nossas cabeças em atitude de adoração. Ó Pai, como é bom nós estarmos de volta na Tua presença como igreja. Usa nesse momento, Pai, para unir os nossos corações numa única expressão de louvor de volta ao Teu santo nome. Faça, Pai, com que esse culto esteja nos preenchendo com o Teu poder e a Sua presença que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Soberano de todas as nações, vimos louvar e engrandecer teu nome, teu santo nome, Criador do universo, soberano de todas as nações, vimos louvar.
me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. A graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. No teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Essa é a primeira quinta-feira, depois de um final de semana abençoado, quando celebramos os 90 anos da Igreja Batista do Cambuí. E nesse culto, nesse primeiro momento, eu queria convidar você a agradecer a Deus pelo final de semana, aquilo que Deus falou, agradecer pela vida de cada pregador, cada irmão que participou da organização. Vamos, nesta quinta-feira, nesses primeiros 5 minutos de oração, agradecer a Deus por aquilo que Deus fez nesses anos da vida da igreja e pelo final de semana tão abençoado que Deus fez infinitamente mais do que nós imaginávamos. Agradeça a Deus e temos outros motivos de oração na sua tela que eu queria que você estivesse orando também. Então vamos orar agora nesses primeiros 5 minutos.
vamos ouvir mais uma vez o pastor Manuel. O pastor Manuel está aí já passando da metade da série As Bem-aventuranças. Temos sido abençoados pela palavra dele. Está caminhando agora nesse mês de setembro ao final. E que você possa ouvir mais uma vez a palavra do pastor Manuel, usado por Deus, e seja edificado. Pastor Manuel, obrigado mais uma vez e que Deus o use grandemente. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez, somos profundamente gratos ao nosso Pai Celestial, porque Ele nos permite, novamente, compartilharmos dos ensinos da Sua Palavra. Continuemos, então, refletindo sobre as bem-aventuranças. Chegamos hoje à 6ª bem-aventurança. Ela está no verso 8 de Mateus 5, que leio agora com os irmãos. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Charles Spurgeon, quando ele estava também pregando essa série que nós aqui estamos compartilhando com os irmãos, ele tinha 20 anos de idade, na época em que ele pregou essa série. E quando ele chega nessa bem-aventurança, ele compartilha uma ilustração que quero compartilhar com os irmãos. Era sobre a gata e a porca. E ele falando com os irmãos que estavam ali ouvindo essa bem-aventurança, ele diz que a gata é um animal extremamente limpo. E nós sabemos disso. Ela mesmo se banha, se mantém impecável. Isso faz parte, dizia ele, da própria natureza, e é realmente da própria natureza da gata. Já a porca, por natureza, é totalmente o oposto. O habitat dela é numa lama. Ela gosta de se enrolar e se envolver no lamaçal. Bem, no dizer dele, quando ele está trazendo essa ilustração, ele disse o seguinte: se banharmos uma porca, demos um banho, deixá-la limpinha, cheirosa, assim como a gata, e soltarmos novamente, imediatamente ela vai se jogar na lama. Porque isso faz parte da natureza dela. Assim, nós podemos perceber nessa ilustração que se tivermos que ensinar a porca a ser do mesmo modo como a gata, será uma caminhada muito difícil e talvez poderia dizermos impossível. Bem, quando estamos compartilhando sobre exatamente esse ensinamento de hoje, dentro dessa nossa reflexão, dessa bem-aventurança, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, fica aqui evidente para nós que as palavras de coração indicam que a espécie de pureza que o nosso Senhor Jesus Cristo queria nos transmitir. Assim como na nossa primeira bem-aventurança, os humildes de espírito, essa expressão de espírito indicam o tipo de humildade que Jesus tinha em mente. E nós vimos isso quando refletimos na nossa primeira bem-aventurança. Os humildes de espírito, nos ensinou o Senhor, são os espiritualmente pobres. E é interessante que isso vai diferenciar, e essa era a diferenciação que Jesus queria transmitir, vai diferenciar daqueles cuja pobreza é apenas material. A pergunta que nós devemos trazer dentro da reflexão dessa noite é de quem, então, os limpos de coração o Senhor quer diferenciar. Já que olhando a expressão
de espírito, o Senhor está fazendo essa diferenciação daqueles que são pobres materialmente, aqui também o Senhor quer trazer para nós, na nossa reflexão, sobre o que Ele quer distinguir entre os limpos de coração. Voltemos à ilustração do Spurgeon. A tarefa, como nós falamos, terminando aquela parte da ilustração, era a tarefa de ensinar a porca a fazer o que era natural para a gata. A questão é o seguinte: a transformação, e aqui era o princípio aplicado dentro desse ensinamento, a transformação só será possível se a natureza for transformada. A porca, então, ela precisa ser, em sua natureza, uma gata. Feito isso, meus queridos, eu quero trazer a seguinte afirmação dentro dessa reflexão, dessa bem-aventurança. Os limpos de coração são os que foram transformados em sua natureza, à semelhança da natureza de Deus. Dentro dessa afirmação, há duas características fundamentais dentro dessa bem-aventurança que quero expressar aos irmãos nessa noite sobre os limpos de coração, são os que foram transformados em sua natureza à semelhança da natureza de Deus. A primeira característica é a integridade. Alguém disse que os puros de coração são as pessoas sinceras e honestas, e, na verdade, integridade tem muito a ver com essa expressão sinceridade. Então, os homens que possuem integridade são sinceros, transparentes. Se pegarmos o Salmo 24, os versos 3 e 4, o salmista, ele confirma exatamente, ou dá a impressão que ele está realmente confirmando isso que estou querendo compartilhar com os irmãos. Ouçam só o que o Salmo 24, verso 3 e 4 diz. No verso 3, duas perguntas são colocadas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? No verso 4, o salmista, ele responde dentro da visão que ele tem exatamente daquilo que Jesus está nos ensinando aqui. Ele diz assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Por isso, essa característica é marcante na vida daquele que é limpo de coração. Permite-me fazer aqui uma observação importante dentro dessa nossa reflexão das bem-aventuranças. O Senhor, quando está trazendo essas bem-aventuranças, e nós chegamos hoje à sexta bem-aventurança, se Deus permitir, compartilharemos mais duas que restam. O Senhor não está falando que um indivíduo que é humilde de espírito, pode ser que ele não seja manso. Ou, se ele é manso, pode ser que ele não seja misericordioso. Ou, se ele é misericordioso, pode ser que ele não tenha fome e sede de justiça. O Senhor está dizendo que essas bem-aventuranças, elas estão interligadas no caráter do cristão, que é moldado, transformado em sua natureza. Então, o Senhor está dizendo, no imperativo que nós aqui falamos dessas bem-aventuranças, e está trazendo exatamente isso para nós. Portanto, o salmista também, no Salmo 73, 1, como Paulo escrevendo a Timóteo, confirma isso para nós. A pureza de coração é enaltecida nesses dois textos bíblicos, Salmo 73, 1, 1 Timóteo 1, 5, aonde o puro é sinônimo de sincero. Dr. William Hendrick,
nos seus comentários do Novo Testamento, ao comentar esta reflexão sobre as bem-aventuranças, ele diz que as pessoas que são designadas bem-aventuradas nesta sexta bem-aventurança são sem nenhuma outra qualidade, diz ele, os indivíduos sinceros, os homens que pensam, falam e agem sem hipocrisia. É exatamente isso que Jesus quer transmitir aqui com o limpo de coração, né? Dentro dessa característica que estamos aqui falando com os irmãos. Mas, diante desse comentário de Hendricken, há uma observação importante que deve ser feita, já que Hendricken diz que a sinceridade ou a integridade não é suficiente em si mesmo. Por quê? Pelo fato de que um homem ele pode estar sinceramente certo, como também ele pode estar sinceramente errado. Existe essa questão. Então, quando nós estamos falando de integridade, é evidente, integridade é inteiro, completo, pleno, né? Isso a obra de Deus faz em nós. Nós precisamos ter essa observação importante para nós. Há um exemplo que posso dar aqui de alguém sincero, mas de forma errada. Foram os profetas de Baal. Os irmãos lembram perfeitamente que os profetas de Baal estavam lá no Monte Carmelo, naquele desafio de Elias, levando o povo a tomar um posicionamento naquele instante. E lá estavam os profetas de Baal. E interessante, havia sinceridade na manifestação, na forma como eles clamavam ao seu Deus, né, o Baal, aonde ele pedia que eles respondessem, e eles iam retalhando os seus corpos com as facas. Então, havia sinceridade da parte deles nesse sentido. A questão, porém, é que eles eram sinceros na direção errada. Então, essa observação para nós é importante, já que a integridade, no sentido dessa bem-aventurança, são para aqueles que estão à semelhança do Senhor, foram transformados, limpos, são os que foram transformados na sua natureza, à semelhança da natureza do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos dizer que dessa sexta bem-aventurança, ela não está sendo pronunciada ou não está sendo transmitida para todos quantos são sinceros. Mas como alguém disse, antes sobre aqueles que em sua adoração ao Deus verdadeiro, em consonância com a verdade revelada em sua palavra, se empenham, e aqui está um ponto importante. Vejam que o processo vem daqueles que, na adoração a Deus, fazem isso de uma forma sincera, de uma forma plena, de uma forma reta, né, nesse sentido, mas estão de consonância com a revelação de Deus, a verdade revelada de Deus através da palavra do Senhor. E, nesse sentido, os limpos de coração se empenham sem hipocrisia a agradar e glorificar a Deus. Como disse o Dr. Martin Lloyd-Jones, o coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. E, igualmente, a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Portanto, podemos dizer que o coração é um manancial de todas as nossas dificuldades. E é aí que está o ponto importante. No livro O Sermão do Monte, o Dr. John Stott, ele compartilha no seu livro uma definição que um professor chamado Tasker ele faz sobre os limpos de coração. Ele diz o seguinte: os limpos de coração, como os íntegros, são livres da tirania
do seu eu dividido. Ou seja, integridade é o coração limpo, que é um coração sincero, que abre o caminho para os olhos bons, né? O olhar bom, né? Ou ter um olhar correto, ter um olhar santificado, né? Que Jesus menciona isso na sequência do Sermão do Monte, no capítulo 6, no verso 22. A pureza de coração, então, ela resulta da intervenção de Deus através de Cristo Jesus e na operação do Espírito Santo no íntimo, ou seja, no coração do homem para purificá-lo. Assim, o limpo de coração é aquele que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Voltemos, e terminando aqui essa primeira característica, voltemos ao Salmo 24:3, com as duas perguntas que o salmista nos faz. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E com essas duas questões aqui, eu gostaria de frisar isso para ti, meu irmão, que está me ouvindo, para ti, minha irmã, que está me ouvindo nessa noite. A questão é muito séria. Muito séria, é seríssima para nós. Não é apenas nós ouvimos que os limpos de coração são os que verão a Deus. É muito mais profundo do que simplesmente lemos esse texto e até dizemos é isso mesmo. Mas há uma reflexão muito séria aqui. E a seriedade está aqui. Se todos nós aqui nessa noite desejarmos ver a Deus, a Bíblia é clara em sua declaração. Somente o que é limpo de mãos e puro de coração é que verão a Deus. Alguém íntegro, com o coração não dividido, com os pensamentos não divididos, com os desejos não divididos, totalmente íntegro na sua fé, na sua confiança, na sua dependência, na sua esperança, totalmente voltado para o Senhor. É alguém íntegro, destituído de hipocrisia, é alguém que diz como o salmista: dispõe-me o coração para só temer ao teu nome. Uma segunda característica quero compartilhar com os irmãos, dentro dessa bem-aventurança. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Vimos a integridade, e ligado à integridade está a santidade. Santidade, o nosso processo. Fomos transformados. E essa transformação vem na nossa justificação. O Senhor, então, operando em nosso coração, tira aquele coração de pedra e nos dá um coração de carne. E aqui, então, entramos num processo maravilhoso de cada dia nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Deus em sua natureza. Esse é o objetivo. Então, a essência dessa natureza está exatamente nessa expressão de que os puros, e tão somente os puros de coração, verão a Deus. Sem santidade, diz o autor de Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Trazendo novamente Hendricken, ele diz que o homem cujo deleite não repousa verdadeiramente nas coisas pertencentes a Deus, vejam só o que ele diz: não é capaz de apreciar o amor de Deus em Cristo para com os pecadores. E aí, ele conclui dizendo: a semelhança é o pré-requisito indispensável para a comunhão e compreensão pessoais. Portanto, para que alguém conheça a Deus, é preciso que seja semelhante a Ele. É como um caçador que é desprovido
de qualquer conhecimento e apreciação pela música. Quando ele está na floresta, ele ouve a voz do vento. E quando ele ouve a voz do vento, que soa ali dentro da floresta, nada além disso significa para ele de que a lebre, em algum momento, vai sair da sua toca e tornar-se uma presa fácil. Enquanto isso, para o seu companheiro Mozart, o mesmo som da floresta, a voz do vento da floresta, tem um significado de uma nota majestosa do grande órgão de Deus. Podemos dizer, então, diante disso, que assim também o impuro, aquele que não está limpo de coração, Deus permanece para esse sendo desconhecido. Mas para quem é imitador de Deus, como filho, e que anda em amor com esse Deus, ele se revela a si mesmo. Assim, meus queridos, ser limpo de coração é sermos semelhantes ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Pedro, no capítulo 2, da sua primeira carta, verso 22, ele não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. É assim todos aqueles que são limpos de coração. O pecado passa a ser um acidente em nossas vidas. Lutamos totalmente contra o pecado. O pecado é abominável para a nova natureza. Aquela lama que fazia parte do nosso viver, fazia parte da nossa natureza, ela é algo agora estranho para nós. Não trazemos mais para dentro da nossa vida. Agora estamos limpos, purificados no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser limpo de coração é sermos donos de um amor não dividido. É considerar Deus o nosso bem maior. É colocá-lo em primeiro lugar de importância em nossa vida. É um amor que só se preocupa na valorização ou em valorizar o Senhor em nossas vidas. O limpo de coração é aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar e também a sua justiça. Ser limpo de coração é observar o primeiro e maior dos mandamentos que o Senhor ensina em sua palavra. O limpo de coração amará, pois, o Senhor seu Deus, mas um amor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Ser limpo de coração é vivermos para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida, sendo esse o nosso alvo supremo. O alvo supremo da nossa existência aqui neste mundo. Assim, o limpo de coração é aquele que entende esse processo e a importância dessa característica que é a santidade. E podemos dizer que a santificação, e preste atenção nisso, por favor, a santificação é um requisito único para se chegar à presença de Deus. É interessante que o Dr. Pentecoste, ele compartilha de uma experiência que ele teve. Ele recebeu uma carta de uma senhora, e que nessa carta, com tantas coisas que ela escreve, ela faz um comentário. E nesse comentário ela diz assim que os seus 2 filhos pequenos estavam na fase em que podiam tomar banho sem molhar-se. E aí, então, pegando essa frase que essa senhora colocou em sua carta, o Dr. Pentecoste disse o seguinte: como nós
nos assemelhamos a essas crianças, pensando que podemos eliminar a sujeira do nosso coração sem nos banharmos, sem sermos limpos, sem tomar o banho. E tornar-nos assim, do jeito que estamos, sem nos purificarmos, nos tornarmos aceitáveis a Deus. E aceitáveis a Deus sem entrar no caminho que Ele está indicando na sua palavra, que é mediante o sangue de Jesus Cristo. Diante disso, meus queridos, duas coisas importantes temos que refletir com respeito a essa característica de santidade daquele que é limpo de coração. Primeiro, refletimos que o pecador é totalmente inaceitável diante de Deus. Por quê? Porque não pode atingir a perfeição que pertence a Deus. E enquanto não for justificado por Deus, jamais poderá permanecer na presença divina. É por isso que a Bíblia diz que aquele que morre aqui sem Cristo nunca mais pode chegar à presença de Deus. Estará separado de Deus eternamente. Deus não pode, e essa é a segunda coisa importante, Deus não pode ter e não terá comunhão conosco no nível de nossa pecaminosidade. Portanto, a santidade, meus queridos, é um requisito indispensável para a comunhão com Deus e estar diariamente na presença dele. Humberto Holden, ele também escreve um livro sobre o Sermão do Monte, e ele faz a seguinte observação: enquanto o homem não ultrapassar as estreitas barreiras do seu ego pessoal, está com os olhos vedados, separados de Deus por uma camada impermeável à luz que é a impureza do seu coração. Caminhando para o encerramento dessa nossa reflexão, meus queridos, quero olhar para novamente a oração de Davi. No Salmo 51, 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, nessa oração, desejou a purificação, a alegria, e para tanto ele pede ao Senhor um novo coração. Um novo coração, ou seja, os remédios para a cura definitiva de uma doença mortal chamada pecado. Purificação, criar um coração novo, a alegria da salvação em Cristo Jesus. Joseph Hart fez um poema sobre esse maravilhoso ensino de Jesus aqui nessa bem-aventurança. Uma parte do poema dele diz assim: dás à alma e ao coração vida nova e integridade. Vem de ti a recriação em limpeza e santidade. Meus queridos, amados irmãos em Cristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, observem que a palavra é bem clara nesse sentido. Só e somente os limpos de coração verão a Deus, pois só os totalmente sinceros, que vivem nesse processo de santificação, podem, preste atenção, podem suportar a deslumbrante visão em cuja luz as trevas da mentira têm de se desvanecer e em cujas chamas todas as simulações serão totalmente consumidas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oh, que promessa maravilhosa! O Senhor faz essa obra em mim e em ti. Se o seu coração ainda não foi limpo, se você está me ouvindo e ainda não sente o seu coração limpo, volte-se para o Senhor ainda hoje. Aí na sua casa,
dobre seu joelho, derrame-se diante do Senhor, faça essa oração como Davi o fez. Peça a Deus que crie em você um coração novo, que lhe dê uma renovação dentro de você e haja em você então um espírito inabalável. O Senhor, como diz o salmista, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora orar ao Senhor ainda, e eu convidei alguns dos nossos pastores para orarem, e eu queria que você acompanhasse as orações com eles, e ao final eu orarei também. Pai, chegamos diante de Ti para expressar a Ti um desejo e um pedido do íntimo do nosso coração como Igreja do Senhor, Igreja Batista no Cambuí. Suplicar as bênçãos do Senhor a esse novo ciclo da escola dominical, onde temas importantes estaremos estudando. Um desses temas fala especialmente em conhecer ao Senhor, conhecimento de Deus. Todas as salas, todas as classes trarão ensinamentos da Tua palavra. Para isso, Senhor, os professores carecem muito da unção do Senhor, da direção do Senhor, do comando do Senhor em suas vidas. Que todos estejam submetidos exatamente a isso. Que todos, dependendo plenamente de Ti, sejam usados nesse trimestre, para que toda a Igreja do Senhor seja profundamente edificada com os ensinamentos da Tua palavra. Portanto, reiteramos a nossa oração no sentido de pedir já as Tuas bênçãos sobre esse ciclo, Senhor, sobre esses ensinamentos, sobre os professores e os alunos. Que todos, firmados na graça do Senhor, cresçam no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já agradeço a Ti, Senhor, por aquilo que hás de fazer. E oro no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ó Deus, nós olhando para esse final de semana passado, nós percebemos a sua mão de bênção sobre nós, sobre a sua igreja, sobre a Igreja Batista do Cambuí. Nós, Pai, ainda com alegria nos corações, nos lembramos de todos os momentos que foram nos proporcionados nos 3 cultos que nós passamos juntos, sábado e 2 cultos no domingo, ainda uma 4ª oportunidade de uma ceia presencial. Ó Senhor, cada momento foi especial, em cada momento o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações, e com os nossos corações agora cheios de júbilo, de alegria, nós queremos Te agradecer. Pois isso é as suas provisões nas nossas vidas, a sua mão de bênção, abençoando a nossa igreja e os nossos corações, as nossas famílias, cada um individualmente. Nós agradecemos, Senhor, tudo que nós ouvimos e fomos instruídos a partir dos vários pastores que nos trouxeram, Pai, uma porção da Tua palavra, nos alertando, nos instruindo, nos ensinando, nos exortando, nos encorajando. Agora, Senhor, nós queremos devolver gratidão e louvor a Ti por tudo que nós experimentamos, dizer o nosso muito obrigado. Continue, Senhor, a repousar a sua mão de bênção sobre nós individualmente, sobre as nossas famílias, sobre a família desta igreja. Que, ao olharmos para frente, possamos fazer com a certeza de que, por 90 anos, o Teu Espírito tem estado aqui conosco, e não será hoje nem amanhã que irá nos desamparar, muito pelo contrário, continuará conosco passo a passo, dia a dia, e por isso nós somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Deus de amor, eu quero Te louvar
pela tua obra na vida da nossa igreja. Eu quero te louvar por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor fará. E nesse momento, Pai, essa semana em que o Brasil celebrou mais um feriado do Dia da Independência, nós queremos clamar pela nossa nação. Quero pedir, Pai querido, pela vida econômica da nação, pela vida social, espiritual. Quero pedir em especial que o Senhor nos abençoe nesse tempo para que haja um controle do coronavírus. Pedimos, Senhor, dê ao povo brasileiro consciência, que cada um, nenhum de nós baixe a guarda, mas que possamos contribuir para que possamos, como já estamos começando a viver, dias melhores, Pai. Dia de queda de novos casos, queda nas mortes, mas nós precisamos, Pai, de uma consciência do povo brasileiro, do povo evangélico, também, Pai, das autoridades, para que os avanços alcançados não sejam perdidos. Clamamos pela nossa nação, clamamos pela retomada da economia, pedimos pelos negócios, Pai, abençoa a nossa nação e que nós possamos continuar pregando o Evangelho, porque a verdadeira liberdade e independência nós só encontramos em Cristo Jesus. É a minha oração agradecido, em nome dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Chegamos ao fim de mais um culto de oração. Obrigado pela sua presença. Você, toda semana, se desejar, nos envia os motivos de oração e nós podemos estar citando alguns aqui orando, mas temos orado nos grupos de oração pelos motivos que você nos envia também. Nós vamos terminar com a última música e logo após estamos despedidos e eu aguardo você no próximo domingo de manhã e domingo à noite, com certeza, para ouvir a palavra do Senhor e ser edificado. Que Deus te abençoe, uma boa noite e uma boa sexta-feira, bom sábado e até domingo, se Deus quiser. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar, a misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá do céus, ao teu servo, ao povo santo, pra louvar.